Oi, gente, tudo beleza? Bom, estou aqui para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de regra de 3 simples, tá? A regra de 3, ela vem através de uma situação problema. Essa situação vai apresentar para vocês sempre 3 valores conhecidos e um quarto desconhecido que você vai precisar descobrir, tá? Para resolver, é bem simples, vem comigo, que eu vou mostrar para vocês. Seguinte, nós vamos fazer a leitura da questão aqui, tá? Faço a leitura e vou começar a analisar os dados que a questão está trabalhando. Então, observe. Para analisar os processos de multa de trânsito, a Prefeitura dispôs de 18 funcionários, então eu vou marcando os dados numéricos que eu tenho, que conseguiram realizar o trabalho diariamente analisando 135 processos. Então, percebam aqui que a questão está trabalhando com funcionários, vou usar o F aqui para representar, e processos. Então, eu tenho aqui 18 funcionários, conseguem analisar 135 processos. Correto? Seguindo. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram. Supondo que todos os funcionários atendem à mesma demanda de processo, nesse dia a quantidade de processos analisados será D. Então, ele quer saber aqui o valor de funcionários. Vou usar o X para representar, correto? Ele disse o quê? Que nesse dia, 4 funcionários faltaram. Então, se eu tinha 18 funcionários, 4 faltaram, 18 menos 4, 14. Correto? Então, distribuir os valores que eu tenho aqui, tá? E agora, o que eu faço? Agora, eu vou analisar esses dados, essas duas grandezas. Vou verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. O que aconteceu com a quantidade de funcionários? Eu tinha 18, passou para 14. Então, diminuiu, correto? Pensem comigo, então. Se a quantidade de funcionários diminuiu, eles vão conseguir analisar mais ou menos processos? Menos também, não é? Dessa forma, percebam que as duas setinhas estão indicando a mesma direção. Então, essas aqui são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. GDP, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, para resolver é bem simples, eu vou multiplicar cruzado, tá? O de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima, certo? Então, eu vou ter aqui 18 vezes x vai ser igual ao quê? A 135 vezes 14, que é 1890. Então, aqui, dividindo ambos os lados por 18, eu vou ter o quê? Primeiro lado lá, 18 dividido por 18, dá 1, né? Então, vai sobrar somente o x. Do lado de cá, 1890 dividido por 18, 105. Certo? Então, respondendo a pergunta aí, quantos processos serão analisados agora? 105 processos. Certo? Vamos lá para mais um exemplo, então. Segundo exemplo, eu tenho a seguinte situação. Para imprimir as provas de matemática, uma escola dispunha de 15 impressoras que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. Então, percebam que aqui eu estou trabalhando com a quantidade de impressoras, vou usar o I para representar, e o tempo, né? Então, T, tempo que foi dado em horas, correto? Então, eu tenho que 15 impressoras demoram 18 horas para imprimir as provas.
Seguindo aqui. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Então, 10. Pergunta: qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas de matemática? Então, uso o X aqui. Analisei todos os meus dados e montei aqui. O que eu faço agora? Vou verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então, vamos lá. O que aconteceu com a quantidade de impressoras? Diminuiu, correto? Vem a pergunta agora, se a quantidade de impressoras diminuiu, eu vou demorar mais ou menos tempo para imprimir as provas? Mais tempo. Então, aqui, ó, as setinhas estão inversas, uma está diminuindo, outra está aumentando. Dessa forma aqui, essas grandezas são o quê? Grandezas inversamente proporcionais, é o que eu chamo de JIP, tá bom? E quando for JIP, para resolver, como é que você vai fazer? Bem tranquilo também, você vai multiplicar reto, certo? E o resultado você divide por quem está aqui sozinho. Então, vamos lá. Quanto que é 15 vezes 18? 270. Correto? Então, 270 aqui, você divide por quem está lá embaixo, ou seja, pelo 10. 270 dividido por 10 vai dar o quê? 27. Então, o valor do x aqui vai ser o quê? 27, ou seja, x igual a 27. Então, quantas horas eu vou demorar para imprimir as provas agora? 27 horas. Certo? Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido, viu? E até a próxima aula.